Graça e paz, igreja. Amém ou não amém? Então, amém mais forte. Glória a Deus. É muito bom podermos estar aqui nessa noite, adorarmos ao Senhor Jesus. Eu quero dar para você aí, acho que 30 segundos é suficiente, para você dar um alô para o seu irmão, que chegou depois, ou você não viu ele. Fala para ele assim, você está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Amém? Glória a Deus. Não tem lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. Nós adoramos ao Senhor por isso. Para nós é uma alegria no coração. E hoje é um momento para a gente de celebração. Todos os cultos são um momento de celebração. Hoje nós estamos comemorando um ano da nossa aliança com a Igreja Adã de Brasília. Nós estamos aqui há mais de um ano, amém? Então nós celebramos ao Senhor por isso, porque a obra é dele, irmãos. A obra ela não é feita por força humana, amém? Porque se fosse feita por força humana, desaba rapidinho, mas muito rápido. Mas é rápido mesmo. A obra ela é feita pelo mover do Espírito Santo. É Ele que nos move, é Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos segura quando tudo parece desmoronar. E pensando nisso, eu sempre falo isso aqui, mas eu quero ser específico, objetivo em compartilhar essa palavra. Queria que você fechasse os teus olhos, queria orar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, mais uma vez, Senhor, te adorando nesse lugar. Pai, eu não tenho dúvidas que esse lugar é um lugar profético. O Senhor, Pai, que de fato abriu as portas aqui na Tomorca, para que a Tua palavra fosse pregada, Pai. E nós podemos celebrar o Senhor por isso, porque até aqui, Pai, maravilha o Senhor tem feito em nosso meio. E de fato, o Senhor nunca falou que seria fácil, o Senhor nunca prometeu isso, mas uma coisa o Senhor prometeu, que estaria conosco todos os dias. É isso que conforta o nosso coração. Por isso eu te peço, Espírito Santo, mais uma vez, conduz essa palavra, Deus. Que a Tua presença seja tão palpável nesse lugar como já está sendo, Pai. Como esse papel que eu estou tocando na Bíblia. Por isso, Jesus, que cada um que entrou aqui não venha sair da mesma forma. Eu incluo eu, Senhor, que possamos sair daqui transformados por aquilo que o Teu Espírito está fazendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu queria dar um tema para essa mensagem que é propícia ao dia de hoje, que é a história. Amém? A história. E de uma forma tão simples de explicar, a história ela significa momentos específicos de uma trajetória. Ou seja, todos nós aqui temos uma história. Se qualquer pessoa que você for sentar, vai contar para você uma história, né? Nós imigrantes temos grandes histórias, de lugar que nós saímos, lugar que a gente se moveu, né? E é interessante que eu sempre compartilho isso com alguns pastores no Brasil. Eu falo para eles assim, olha, uma coisa é a igreja brasileira, outra coisa é a igreja imigrante, né? E nós somos uma igreja de imigrantes, né? Todos aqui migraram de alguma forma, né? De algum estado, de algum país, mas eu acredito que não é todos aqui que são do Brasil, não. Tem gente que veio da Espanha, né? A Sol, o Mac já é daqui, mas todos nós temos uma história. Então, se a gente for sentar para contar, a gente fala que se eu contar minha história, você chora, né? Se a gente for contar nossa história, tem que pegar uns lenços, mas toda história tem momentos bons, toda história tem momentos ruins, toda história tem momentos de superação, e para nós que somos cristãos, nós sempre iremos incluir Deus nela, porque Deus sempre faz parte dela. E mediante isso eu queria compartilhar uma palavra que está no livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1, amém? Jó, capítulo 1, o versículo 1. Para quem não sabe, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Como assim, pastor? Não é Gênesis, não. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi escrito antes do livro de Gênesis. Então nós vamos pegar uma história muito antiga aqui para ler. Amém? Uma história muito antiga. Jó capítulo 1, verso 1. Então, a gente está sem
a Bíblia para colocar no telão, mas isso é bom. Por que isso é bom, pastor? Porque você vai pegar a tua Bíblia e vai poder abrir ela hoje, ou acessá-la no teu celular. Aí todos nós vamos acompanhar. Talvez, a tua tradução vai estar um pouquinho mais atual, enfim, mas no final vai levar para o mesmo foco. Então, Jó capítulo 1, o versículo 1. Jó capítulo 1, o verso 1. O texto diz assim, olha: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, era íntegro, reto e temia a Deus e desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também grande número de servos. Este homem era o maior de todos do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs para comerem e para beberem com eles. Terminando os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Vamos para o verso 11. No verso 10, para a gente ganhar tempo. Acaso não tens o protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu depressa da presença do Senhor. Amém? Eu creio que todos aqui, de uma certa forma, conhecem a história de Jó. De certa forma, você já ouviu falar sobre Jó. Jó, eu acho lindo que o contexto começa a falar da história dele. Então nós estamos... A Bíblia é um livro de histórias. Por isso que existe um desafio muito grande para mim e para você, que nós não podemos viver baseado na história da Bíblia. Nós precisamos de fato ter a nossa história inserida nisso. Amém? Uma coisa é eu ler sobre profecia, a outra coisa é eu me tornar a profecia. Amém? Eu me tornar a palavra profética que foi lançada sobre mim. E todos nós aqui, de certa forma, existe uma história a nosso respeito. E é tão tremendo porque a Bíblia fala que antes mesmo da gente nascer, o Senhor já nos conhecia. Então existe uma história que ela é alinhada com o tempo, ela é alinhada com o coração de Deus a nosso respeito. Eu lembro que logo no início da minha convenção, eu vivi uma experiência com Deus. Foi que o Senhor na época me deu uma visão e havia um livro. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui, eu sei que às vezes a gente ouve falar de profecia nesse tempo. As profecias continuam existindo, amém? Deus continua falando e a gente precisa viver essas realidades. Eu lembro que Deus me deu uma visão e nela havia uma história, e em cima do livro havia um título, e eu tentava ler aquela história na época, eu não conseguia porque estava embaçado, mas o Senhor me mostrou que era a história da minha vida ali escrita naquele livro. Eu não conseguia ler, mas havia um título. Quando eu tive essa experiência na época, eu tive um entendimento que, de fato, todos nós temos uma história. Agora cabe eu e você alinharmos a nossa vida com o Senhor e viver tudo aquilo que Deus tem para nós, ou a gente viver da nossa maneira. São dois contextos totalmente diferentes. É por isso que viver a vontade de Deus, ela é de fato renúncia. Eu não posso falar que eu vivo para Deus, eu quero viver a minha própria vontade, porque são caminhos distintos. Mas aqui a Bíblia está falando de Jó, e o texto começa falando que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. E logo depois fala daquilo que Jó possuía, de forma linda, né? Jó possuía uma família maravilhosa. Jó era muito rico, né? Ele era o maior ali do Oriente, era um homem muito abençoado.
Eu profetizo sobre a tua vida bênçãos, amém? Coloca a mão no ombro do teu irmão, fala para ele assim: você é abençoado, você é próspero, a tua família é abençoada, você tem para derramar sobre a vida dos outros. Essa é a bênção que Deus tem sobre você, amém? Não aceite menos do que isso, igreja, não aceite menos que isso. E o texto está dizendo que, aqui fala sobre o que Jó possuía. Ele possuía ovelhas, camelos, juntas, enfim, ele era muito, muito rico. E logo abaixo, no versículo, a gente não leu, mas o versículo 6 fala que certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás, né? De onde vens? O texto diz, Satanás disse assim: olha, eu vim passear. Então disse o Senhor a Satanás: tu observaste meu servo Jó? Tu viu que homem íntegro, que homem reto, que homem que teme a mim? Aí Satanás, ele fala assim: olha, sim, eu vi. Mas é claro, né, que ele é temente a você. Porque ele é um homem abençoado, ele tem tudo. Agora toca nisso, se ele não vai blasfemar contra você. Eu quero trazer algumas observações aqui. Existe algo que todos nós vivemos dia após dia. Essa palavra, irmão, a gente precisa tomar posse que nós somos abençoados. A gente não devemos aceitar as mentiras de Satanás. Profetiza, acredita que você sim vai prosperar de uma forma como você nunca prosperou antes. A tua história alinhada com aquilo que está na palavra de Deus. Sabe que eu acho mais lindo, mais maravilhoso, que no final vai dar tudo certo. E essa é a certeza que a palavra nos dá. No final vai dar tudo certo. Infelizmente ou felizmente, ou da forma que Deus trabalha, o tempo, o modo que Ele faz, existem os desafios, existem as lutas e existe o contexto de viver uma vida cristã. Eu falei aqui domingo passado que o chamado de Deus é maravilhoso, né? Quando José ouve lá falar assim sobre o sol, a lua, as estrelas, é maravilhoso. Quando Deus mostra, é lindo mesmo. Só que Ele esconde algumas coisas. E aquela vez que Deus me deu essa visão, aquele livro todo embaçado, eu não dava para ler. Mas se eu lesse, com certeza eu ia falar: Deus, eu não quero isso aí não. Eu quero só as partes boas. Mas também tem as partes ruins. E aqui o texto está dizendo que Satanás estava lá passeando no céu. Se o véu se abre, a gente tem visão do mundo espiritual, a gente fala sobre isso aqui, existe uma batalha. Existe uma batalha, irmãos. Nós somos observados por anjos, por demônios, nós somos observados. Então, independentemente do que nós estamos fazendo, existe algo que eu quero dizer para você, existe câmeras que estão sobre você. E não são câmeras, hoje em qualquer lugar que você vai tem câmera, né? Mas a câmera daquilo que é espiritual está sobre nossas vidas. Agora que me chama mais atenção é que Deus fala assim: olha para o meu servo Jó, ele é um homem reto, ele teme a mim. E Satanás olhou para aquilo que Jó tinha, que possuía como bens materiais, e também como família. Eu vou me encurtar, meu irmão, porque a gente tem algumas coisas para fazer aqui hoje, senão a gente vai sair daqui muito tarde. Então Jó, Deus dá uma liberação. Tem uma pessoa que falou comigo esses dias assim: já parou para pensar que Satanás trabalha para Deus? Já parou para pensar sobre isso? Acho que foi até o Luiz que comentou comigo. Eu falei: rapaz, é verdade. Porque aqui Deus fala: vai lá, você vai tocar, pode tocar em tudo dele, só não toca na vida dele. Satanás depressa saiu dali, pensou: vou lá, vou tirar tudo dele, vou arrancar tudo, tirar os filhos, tudo, vou tocar em tudo. Deus sabe o que está fazendo, irmãos. Sabe toda a pressão que nós passamos. Eu quero trazer de uma forma bem clara para você. Jó era um homem bom, não era? Jó era um homem honesto, íntegro. Jó era um homem de coração puro. Agora, por que Deus permite isso com pessoas boas? Quanto de nós já nos perguntamos: Senhor, por que eu estou passando por isso?
E a gente sempre leva para alguns lados assim, será que eu mereço? Será que eu mereço passar por isso? Por que, Deus? Eu faço tudo certinho e eu passo por tantas coisas. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus, Ele não faz nada em vão. Deus, Ele é especialista em fazer da forma dEle. Então, da noite para o dia, Jó começa a perder tudo. Aí, aquele ambiente, Jó ali sempre certinho, cumpria, adorava o Senhor, orava para os seus filhos. Ele se preocupava se os filhos tinham pecado. Ele fazia sacrifícios e preocupação pelo pecado dos filhos. O zelo, o cuidado. E de repente, começa a chegar as notícias ruins. Aconteceu isso. Jó tinha 10 filhos, de uma forma ali, dos 10, morre. As finanças de Jó, do nada, despenca, tudo que ele tinha. Aí depois, a saúde dele, perde a saúde. Jó, irmãos, ele, lendo a tua história, Jó, ele foi provado nas 5 áreas mais importantes de todos nós. Jó, ele foi provado na área financeira, ele foi provado na saúde, no casamento e nas amizades. Jó, ele foi provado em todas as áreas mais importantes que nós, seres humanos, necessitamos para viver. Nós vivemos sem dinheiro? Nós vivemos sem relacionamento? Nós vivemos sem saúde? Nós vivemos sem essas coisas essenciais. Agora imagina, de repente, tudo isso desmoronar. Agora, de repente, tudo isso cair por terra. E ali Jó começa, com um caquinho, né, a coçar as suas enfermidades. Jó, ele tinha algo, irmãos, que é tão valioso. Se você sair daqui nessa noite com esse entendimento, a mensagem valeu a pena. Se você sair aqui e for para a tua casa com esse entendimento, valeu a pena essa mensagem. Satanás arrasa, tira. Eu fico imaginando quando ele doido para tocar na vida de Jó, né, pastora? Doido para matar esse homem, ele lembra que Deus não deu autonomia para ele fazer isso. E quando eu começo a meditar nisso, eu falo assim, Senhor, obviamente, nenhum homem poderia suportar o que Jó suportou. Talvez, né, as dores, né, foram-lhe dores emocionais, perdeu os filhos. Imagina tudo que ele construiu durante anos. Alguém construi fortuna da noite para o dia? Ninguém constrói fortuna da noite para o dia. Imagina, toda aquela fortuna acaba. Eu estou falando de uma forma resumida aqui. Os amigos de Jó tinha amigos. Os amigos, ao invés de ajudar, começam a falar assim, cara, você está meio desandado aí na vida. Acusações começaram a vir sobre ele. Porque uma das coisas que quando começa a dar tudo errado na nossa vida, sabe o que é? Acusação. Cara, você está passando por isso porque você está em pecado. Imagina ele enterrar todos os filhos. Imagina ele perder toda a sua fortuna. Ainda por cima, doente. Aí vem os amigos próximos dele e começam a falar, cara, olha só a tua situação, você está por isso, por causa disso e disso e disso. Aí para piorar mais ainda, porque a única coisa que Jó não perdeu foi a mulher. Amém ou não amém? Amém, homens? Glória a Deus por isso. Mas a mulher, em vez de ajudar, ai meu Deus, a mulher, em vez de ajudar, falou, Jó, olha a tua situação, meu filho. Amaldiçoa esse Deus e morre. É provação, não é, irmãos? Aí eu fico me perguntando, até onde Deus pode me provar?
até onde Deus pode testar o meu coração. Até onde? Eu fico imaginando Jó ali, irmãos, Jó é ser humano. Eu fico imaginando as tuas emoções, o controle emocional. Se você pegar a história dele, eu convido você a ler a história de Jó. Eu queria ler alguns textos aqui, mas por causa do tempo eu não vou entrar em mais detalhes. Mas Jó, ele entra em conflitos com o Senhor, questionamentos. Jó, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Mas Jó não amaldiçoa Deus. Jó não amaldiçoou o Senhor. Mas ele tem muitos questionamentos. Tem uma parte que ele diz assim: olha, mulher, tu fala como louca. Eu vim nu para esse mundo e nu eu vou voltar. Agora o que me chama a atenção, igreja, é o que a gente leu no início da história de Jó. E se tiver isso no início da tua história, no início da minha história, é isso que vai valer. Amém? O texto começa a dizer que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava o pé do mal. Logo abaixo vem um relato de tudo que ele possuía. E o que eu quero chamar a atenção para você? O que Jó possuía? A gente pode dizer que em questão, Jó ele possuía filhos, né? Jó ele possuía muitas riquezas. Jó ele tinha amigos. Jó ele tinha saúde, era um homem saudável. Aí Jó perdeu tudo isso. Mas quando a gente lê o capítulo 1, os versos mais acima, versículo 3, a Bíblia fala que ele era um homem temente, ele era um homem reto, ele amava a Deus. E isso Satanás não pôde tocar na vida dele. Sabe o que derruba um homem ou uma mulher de Deus? Não é as coisas externas, irmãos. Amém ou não amém? Sabe o que derruba um homem ou uma mulher de Deus? Não são as coisas externas. Pode até nos abalar. Porque a estrutura que o Espírito Santo quer construir em nós, na nossa história, está do lado de dentro. As estruturas internas, aonde de fato a gente alicerça o nosso coração. A Bíblia fala que onde tiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. E quando fala de coração, a gente deposita tudo aquilo aonde está o nosso coração. Sabe por que muitas das vezes é necessário vir as provações? Para que de fato a gente possa ser construído em nós um alicerce do lado de dentro. Eu sei que você já ouviu falar sobre isso, mas a gente pega todo esse prédio aqui, bonito o prédio aqui da Tomoka, né? Confortável, a gente vê ele todo pintadinho, mas o que segura as estruturas desse prédio não é o que a gente está vendo, é o que está interno. Amém? É o que está do lado de dentro dessas paredes, a estrutura, as colunas. Eu quero que você pega no ombro do teu irmão e fala para ele assim: irmão, fala com fé, de coração, irmão. Hoje Deus te faz você uma coluna de ferro. Não é qualquer coisa que vai te abalar. Eu queria falar sobre história essa noite. E falar sobre história, eu queria pegar o livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó. E dentro da história eu queria pegar um homem que foi provado em tudo que um ser humano pode ser provado. Mas Deus sabe, irmãos, o que Ele faz. Eu fico vendo Deus olhando assim, Satanás indo lá, e Deus olhando assim: vai lá, pode tocar em tudo, mas tem algo que você não vai tocar, que é na vida dele. Você não vai poder roubar a fé dele. Você não vai poder roubar a esperança desse homem. Você não vai poder roubar a confiança que ele tem em mim. Você, Satanás, não vai poder roubar o amor que Jó tem por mim. Faz sentido, irmão? Você sabe por que muitas das vezes a gente tomba facilmente? Porque a nossa confiança está nas estruturas externas, não nas estruturas internas.
Sabe o que chama a atenção de Deus em Jó? Não é o que Jó possuía. Deus não fala assim: Satanás, olha lá o meu servo Jó, ele tem carro, ele tem casa, olha os filhos. Não, Deus olha e fala assim: ele é íntegro. Jó, ele é temente. É isso, irmãos, que atrai o olhar de Deus em nós. Deus não se impressiona com o carro do ano. Deus não se impressiona se a gente tem uma mansão ou não tem. Infelizmente a gente vive um tempo de um evangelho coach que nos leva muito para isso. E eu não estou dizendo que é errado. E eu profetizo, irmão, que seja muito próspero. Mas muito mesmo. Sabe, de transbordar. Mas o que Deus precisa construir em nós é os alicerces do lado de dentro. Porque nós vamos ser provados, irmãos. E vai ser provado mesmo. Eu já tentei pular esses processos, não consegui. Eu já tentei assim: Deus, por favor, deixa eu pular algumas etapas. Não tem como. É claro que Deus prova cada um na medida, mas é necessário as provações. Então, Satanás rouba tudo aquilo que ele podia tirar de Jó. Mas aquele que a Jó carregava, ele não pôde tirar. Sabe o que nos enfraquece na fé? Quando é tirado de nós aquilo que carregamos. É aquilo que aprendemos como igreja. É aquilo que é liberado sobre nós. O que sustenta um cristão na fé, irmãos, é a palavra de Deus. O que nos sustenta na nossa caminhada, o que vai valer a nossa história com Deus, é aquilo que nós carregamos. Eu posso falar isso aqui? Todos nós é sujeito a perder tudo, irmãos. A gente está com saúde hoje, amanhã a gente pode estar numa cama de hospital. A gente pode guardar muito dinheiro na conta e do nada esse dinheiro, desaparecer. Quantos empresários suicidam? Aqui, talvez você conheça uma pessoa que um dia suicidou porque perdeu tudo. Nós estamos sujeitos a percas. Isso faz parte da história. Um dia estava tudo bem na vida de Jó. No outro, ele não tinha mais nada. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo. Deus sabe o que está fazendo nas nossas vidas, irmãos. O que nos mantém de pé não é a nossa aparência do lado de fora. O que nos mantém de pé não é as nossas conquistas materiais. Isso é importante, é bênção. O que nos mantém de pé, irmãos, não são coisas, mas é aquilo que nós carregamos em Deus. Jó teria todo o motivo do mundo para amaldiçoar Deus e morrer. Nenhum apoio familiar ele teve. Porque se pelo menos a mulher falasse assim: vamos, Jó, levanta daí. Jó, tu é um homem abençoado, Jó, nós vamos erguer. Dá a mão aqui, Jó. Não foi isso que ele ouviu. Jó ficou sozinho na guerra. Os melhores amigos podiam chegar, né, e falar assim: olha, Jó, cara, vamos ali, vamos tentar melhorar essa tua situação. Mas não foi isso que aconteceu. Deus quer liberar em nós uma estrutura interna, irmãos, aonde pequenas coisas, grandes coisas não vai nos abalar. Nós podemos chorar, mas nós não iremos desistir. Podemos gemer de dor, mas não iremos parar. Podemos gritar, mas não vamos parar de amar Deus. Podemos muitas das vezes falar assim: Deus, eu não aguento mais, mas eu não desisto de Ti. E o que me chama a atenção no todo o contexto da história de Jó, que entre questionamentos, angústias, o Senhor estava ali com ele.
algumas perguntas que Jó fez, Deus respondeu, algumas outras não. Nós, irmãos, nunca iremos entender tudo aquilo que Deus quer fazer. E eu quero dizer para você, nem queira compreender, mas eu quero te convidar, sujeita a viver a vontade de Deus. Por mais que pareça esquisito, irmãos, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o lugar mais protegido que eu e você podemos estar é no centro da vontade de Deus. Eu, de coração, falo para a igreja, tem lutas minhas que eu já entreguei, irmãos. Eu descobri que na força do meu braço não vai. Quantas noites às vezes a gente perde sem dormir, preocupado, ansioso. E Deus olhando para você fala assim: meu filho, você tem muito que aprender ainda. Você tem muito que aprender. O salmista escreve lá em Salmos capítulo 4: em paz eu me deito, e logo eu pego no sono. Satanás tem roubado até o sono do povo de Deus, irmãos. E a gente às vezes não está percebendo. Existe uma guerra sobre nós, amém? Essa mesma guerra que houve lá atrás, no livro mais antigo da Bíblia, existe ainda hoje. Mas permita Deus construir em você, Deus construir em mim um valor interno, irmãos, uma estrutura interna. Eu fico imaginando Satanás tentando pegar a fé de Jó, tentando pegar a esperança de Jó e não conseguia. Irmão, faz sentido? Faz sentido? A nossa história precisa ter um final feliz, irmãos. Na verdade não, a nossa história precisa ter um contexto feliz. O nosso contexto daquilo que nós vivemos em Deus precisa ter sentido. E a nossa vida não é diferente da vida de Jó. Se a gente for sentar aqui, você vai me relatar percas, você vai me relatar, às vezes, situações que eu nunca vivi. Mas glória a Deus que você venceu. Já viu que quando você vence algo, você fica mais forte? Já viu que antigamente você chorava por tantas coisas e hoje você não chora mais? A gente costuma dizer que a América ou ela nos mata ou ela nos torna mais fortes. Mas eu tenho certeza que no nome de Jesus aqui nessa noite só tem pessoas mais do que vencedoras. É a estrutura que Deus está construindo do lado de dentro de você, irmãos. Satanás não pode roubar. Não pode roubar. Ele pode até por permissão de Deus tocar em algumas coisas externamente, mas internamente ele não pode tocar naquilo que Deus está construindo dentro de você. Ele não pode ler teu pensamento, irmãos. Ele não pode ler o teu pensamento. A gente tem um inimigo, mas a gente tem um Deus que sabe o que está fazendo em nossas vidas. Agora, para finalizar, se nós formos lá para o versículo 42, capítulo 42 do livro de Jó. Capítulo 42. O texto diz assim, capítulo 42, nós vamos ler o versículo 7 em diante, amém? Acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhas, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, eu aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então ele faz o temita, Bildade, o suíta, o Isofá, o naamatita,
fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou, versículo 10, o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor Jó tudo em dobro que ele possuía. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram e comeram com ele em sua casa, se esconderam dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois, 1000 jumentas. Enfim, aqui continua falando tudo que Deus foi fazendo na vida dele. E a Bíblia fala que Jó morreu farto de dias. Ele não morreu de doença. Ele morreu farto de dias. Aquela doença não matou Jó. Amém? Aquela doença não matou Jó. Mas pela estrutura que a Jó havia por dentro. Tem pessoas morrendo fora do tempo, igreja. Sabia disso? Existe uma promessa aí que diz assim, que eu não morrerei até que se cumpra tudo que Deus prometeu. É uma verdade. Mas essas verdades só é realidade na minha e na tua vida quando existe em nós posicionamento. Existem pessoas morrendo fora do tempo. Se Jó não tivesse uma estrutura interna em Deus, para suportar todo aquele desmoronar sobre ele, irmãos, e ele tivesse amaldiçoado Deus, Claudete, talvez a doença na hora tinha ceifado a vida dele. E quantas vezes a doença vem sobre nossa casa e a gente morre nela? Quantas vezes o descontrole financeiro, a falta de finanças vem sobre nossa casa, a gente morre naquilo. É a velha frase, amaldiçoa. Só que se a gente amaldiçoar, irmão, a gente vai morrer. Só que se eu amaldiçoo, eu morro. Mas se eu adoro, eu vivo. Se eu permaneço, eu continuo. Se eu me entrego, eu verei grandes promessas que Deus ainda irá fazer na minha e na tua vida. Deus abençoou o último estado de Jó mais do que e ele não morreu de doença. Ele ainda desfrutou de filhos. Ficou mais rico do que antes. Mais abençoado. Floresceu ainda mais. Eu fico imaginando a mulher dele olhando assim, cara, me perdoa. Eu fui uma louca. Tu és um homem de Deus, Jó. Então o que Deus quer construir em nós é interno, igreja. Não é qualquer pressão que pode me roubar aquilo que Deus já construiu aqui dentro. Não é qualquer pressão. Isso aqui não vai acontecer nas nossas vidas, essa pressão toda que Jó viveu. Mas pressões irão acontecer. E Satanás vai perder, irmãos. Ele pode roubar o carro, amém? Ele pode tocar nas finanças. Mas aquilo que nós carregamos, ele não pode roubar. Aquilo que está dentro de nós é muito grande, é muito precioso. É por isso que a Bíblia fala que de tudo que a gente deve guardar o nosso coração. Só que a gente quer guardar muitas outras coisas. A gente quer guardar as finanças, a gente quer guardar o carro, a gente guarda tantas coisas, mas o nosso coração a gente trata de qualquer maneira. Os puros de coração verão o Senhor, irmãos. Não deixe o pecado parar você. Se tem uma coisa que Satanás usa, é a acusação, pecou, agora deixa eu ir embora porque Deus não me aceita. Não, existe perdão, existe o sangue de Cristo que é poderoso para lavar você e não te parar. Amém? Valoriza a história escrita a teu respeito antes da fundação do mundo. Porque antes mesmo de você nascer, o Senhor já te conhecia. Amém, igreja? Eu convido você a ficar de pé. Deixa o Senhor construir em você nessa noite uma estrutura como você nunca imaginou que Ele poderia construir. Peça a Ele nessa noite. Fala assim: Jesus, constrói em mim
estruturas que eu possa suportar pressões. Nós vamos cantar aqui uma canção. Eu queria convidar você a orar, a fechar os teus olhos. Irmãos, tem muitas coisas para acontecer, e Deus convida você para avançar. Existem dias melhores. Isso que não é profetada, é realidade. Existe prosperidade. Isso aqui não é profetada, é realidade. Mas suporta, irmãos. Mesmo que seja ali caladinho com o seu pedacinho de telha ou pedacinho de pedra coçando as feridas, mas coça adorando Jesus. Fala assim: eu estou machucado, mas eu não vou desistir. Eu posso estar sangrando por fora, mas dentro do meu coração permanece íntegro, reto e temente ao Senhor. Eu posso estar tomando pedrada para o lado de fora, Jesus, mas por dentro eu permaneço intacto. Porque o que o Senhor construiu de mim, Senhor, Ele não vai roubar. Feche os teus olhos, fala com Jesus no seu lugar, adora Ele, irmãos. Isso é um culto espiritual. Ele está aqui. Começa a lançar palavras de vida sobre a tua casa, sobre a tua família. Começa a lançar palavras de vida, não maldição. Começa a abençoar. Lance palavras de vida sobre a tua casa. Lance palavras de vida sobre a vida dos teus filhos. João morreu farto de dias. João não morreu daquela doença. O Senhor restaurou a saúde de Jó. O Senhor deu filhos para Jó. O Senhor restaurou as finanças. O Senhor curou a tua mulher. O Senhor fez até os amigos dele pedir perdão. Até isso Deus fez, irmãos. Adore o Senhor nessa noite. Fala com Jesus. Glorifica a Ele. O Espírito Santo está nesse lugar.